Olá, espero que todos estejam bem, protegidos. Mais um vídeo de comentários gerais e de dúvidas incorporadas a respeito do assunto. Comentários gerais, né? Começar, dê like, vamos fazer do Google Classroom um espaço de discussão de ideias, conceitos e facilitador do nosso processo de aprendizagem. Lembrar que o PDF é simplesmente um resumo, então vale a pena dar uma lida nos livros, do qual nós estamos seguindo a ordenadamente, né, o Casquilho e o Teixeira, mas o conteúdo pode ser seguido tranquilamente, né, pelo livro do Raif, pelo livro do Pátria, pelo livro do Salinas e tantos outros que estão à disposição. Então, dando início, nós vamos falar das condições de equilíbrio no sistema isolado, né, e vamos seguir focados na entropia. Então, a gente segue considerando o nosso sistema isolado, né? O nosso sistema de interesse é o sistema A, que está acoplado a um sistema A' e isolado, formando um sistema A0. Nessas condições, então, né, a energia do sistema A0 é dado por zero, o volume total é dado por V mais V', e o número de partículas total é o número de partículas do sistema A mais o número de partículas do sistema A'. Então, meu sistema está sendo especificado, né, por U0, V0, N0, U, V e N, com o peso estatístico dado por ômega 0, né, de U0, V0, N0, U, V e N. Aqui, uma frase extraída como citação do livro do Casquilho. Se todos os vínculos internos são fixos e o sistema alcançou um estado de equilíbrio, a probabilidade de encontrar o sistema nesse estado é proporcional ao seu peso estatístico ômega 0. Porque, de acordo com a propriedade das iguais probabilidades a priori, né, o postulado das iguais probabilidades a priori, todos os estados são igualmente prováveis. Então, isso é o que a gente acabou apresentando, né, no conteúdo anterior e que nesse está destacado aqui em azulzinho pela expressão 1. Agora, ou seja, tudo conforme estava ocorrendo no material anterior. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu faço a remoção de um desses vínculos, ou seja, que eu permita o volume do meu sistema variar, ou que eu não faça mais esse vínculo com a energia, né? Permitir a troca, o banho na temperatura. Então, essa é a brincadeira que a gente vai estar explorando hoje. Então, para explorar essa condição, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai remover uma parede interna, né? Que inicialmente ela era fixa, né? E agora a gente faz com que ela possa ser móvel. Então, nesse caso, a remoção do vínculo, ou seja, da parede fixa para a parede móvel, só poderá resultar no aumento ou na invariância do número de estados acessíveis ao sistema. O que o livro está dizendo com isso para a gente? Que se eu tenho um conjunto de estados aqui no meu sistema. Deixa eu desenhar aqui para a gente não precisar ficar indo e voltando. Então vamos considerar esse sistema aqui, né? Aqui o sistema A de interesse, né? E aqui logo ao lado o sistema acoplado, ok? Se eu permito variar, né? Então vou desenhar só só aqui, ó. Se eu permito variar, né? Representando aqui a mudança, né? Nas paredes, né? Que estão móveis do meu sistema A.
Se eu permito variar, aqui a única coisa que eu posso ter são a criação de novos estados, ou seja, porque ocupou aqui, né, você tem um maior espaço para novas construções, coisas desse tipo, ou ocupação de novos níveis de energia, o que seja. Ou pode simplesmente manter os mesmos estados que já tinha. Por exemplo, no caso de uma expansão livre, né? O gás simplesmente só ocupa o novo espaço, mas não realiza trabalho, então acaba não mudando seus estados. Perceba que é por isso que eu falo que nessa condição, o livro fala, né, que nessa condição só pode resultar no aumento ou na invariância. Não existe, ou seja, pode não haver a existência de novos estados ou pode aumentar o número de estados acessíveis. Perceba que não tem razões para diminuir esses estados, ok? Então, lendo aqui um trecho do Reif, que foi extraído da tradução do livro do Casquilho, quando se remove algum vínculo sobre um sistema isolado, então o correspondente parâmetro y do sistema tende a reajustar-se, de tal modo que o peso estatístico ω de u, v e n atinja um máximo. O equilíbrio correspondente ao valor desse parâmetro maximiza ω com u, v e n fixos. Se a gente lança a mão da fórmula de Boltzmann, né, de que a entropia é igual à constante de Boltzmann, vezes Ln do peso estatístico, né, é possível reformular, ou seja, do número de estados acessíveis, para não falar em peso, é possível reformular a citação de condição de máxima probabilidade de um sistema isolado. Antes de eu ler essa definição, vamos só lembrar aqui que eu estou fazendo esse jogo com nomes, né, peso estatístico, número de estados acessíveis e tudo mais, porque esses são os termos que as pessoas acabam utilizando ao falar de física estatística. Essa é a linguagem propriamente dita da física estatística. Então eu estou me fazendo valer muitas vezes de sinônimos para facilitar, vamos dizer assim, ou para incluí-los nesse linguajar. Então, seguindo, a entropia de um sistema isolado nunca diminui, em geral aumenta no estado de equilíbrio. A entropia de um sistema isolado nunca diminui, e em geral aumenta. Ponto e vírgula. No estado de equilíbrio, a entropia atinge o seu máximo, algo que a gente já lançou mão lá no método do termo máximo, né? Isto revela o significado estatístico da segunda lei da termodinâmica. O estado de máxima entropia, isso é, o estado de equilíbrio para um sistema isolado, segundo a termodinâmica clássica, é o estado de máxima probabilidade. Ou seja, perceba que, sobre o ponto de vista da física estatística, pelo entendimento da física estatística, a gente consegue então aqui tratar o significado da segunda lei da termodinâmica sobre essa interpretação, né, que é distinta da interpretação da termodinâmica, que eu mencionei lá no vídeo da aula 2, né, lá bem no finalzinho, quando a gente está falando de segunda lei está falando primeira, segunda lei, lei zero, tudo mais, e aí a gente tem interpretação, né, de Clausius e tudo mais. Então, a condição de equilíbrio, nesse caso, é a condição de máxima entropia. E o nosso sistema, o mais importante é lembrar que o número de estados acessíveis ele é igual ou aumenta, e por isso que a entropia do universo ela só pode se manter ou aumentar. Comentário aqui. Lembra que eu estou falando
do sistema fechado. Entropia do universo é entropia do sistema fechado. Depois, quem quiser discutir o assunto, um bom ponto para a gente testar as nossas ideias é usar o problema do enovelamento de proteínas e estudar, então, pela teoria do funil de nivelamento, as relações de entropia. Essa é uma discussão muito bonita que a gente pode fazer na aula síncrona, né? Na aula de dúvidas, na aula de revisão de alguns conceitos. Claro que havendo interesse, né? Porque eu não quero também falar em condições que não existam interessados. Por isso que eu aguardo manifestações sobre o interesse de tomar esse como um caso de estudo. Bom, então a gente já tem agora por base então uma condição de equilíbrio sendo o da máxima entropia. Então vamos explorar agora as formas de se alcançar os outros equilíbrios, né? Equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico e equilíbrio químico. Então vamos considerar novamente sistema isolado, formado aqui. Aqui eu acho que eu já posso passar um pouco mais rápido, né? Escrevemos aqui então a entropia, né, como a sua forma aditiva. Aditiva porque eu estou somando a entropia de A e de A', que é o que está apresentado na equação 3. Então, estou fazendo essa derivada, né, em relação à variação da energia, A, volume e número de partículas constante. E o que a gente acaba notando aqui, né, que acho que o mais importante é verificar que se o valor da entropia é constante para o universo, né, então a derivada de uma constante deve ser igual a zero e que aqui, né, a energia que foi dada para pegar aqui o sistema isolado. Percebe que pela relação de simetria, a energia que A perdeu, a linha ganhou. E a energia que a linha perdeu, A ganhou. Que é o que está colocado aqui, né? Du' du igual a menos 1. Ok? E que ainda está explicitado, né? Aqui. Eu sei que talvez não deveria, né? Informação demais, mas está explicitada as continhas aqui em azul. Daqui então, né, dessa igualdade obtida aqui na expressão 5, resulta que a nossa condição de equilíbrio térmico do sistema global vai ser dado pela equação 6, né, derivada da entropia em relação à energia igual à entropia do sistema linha, pela energia do sistema linha, com V e N constante para os respectivos sistemas. E dessa relação, a gente identifica a definição de equilíbrio térmico, né? Porque o que nós temos, né, é que explicitar as continhas aqui, né? Que a gente tem pela fórmula de Boltzmann é que beta é dado pela derivada de Ln da degenerescência pela variação da energia. Mas vamos pensar aqui, né, que no fundo o que a gente tem aqui em cima é praticamente isso, né, porque o meu S
minha entropia ela é igual a KB ln de ômega, ou seja, significa que esse KB que sobra, né? Essa relação ele vai sobrar aqui, né, dos dois lados, né? Então, opa. Então, a hora que ele passa dividindo, né, vira 1. KB dividido por KB dá 1. E aqui pela relação fundamental, ou seja, né, o que a gente está mostrando aqui, e aí pela relação fundamental da termodinâmica, resulta, né, que esse cara aqui é 1 sobre T, né, então a gente está mantendo aqui volume constante, N constante, né, então esse cara passa dividindo, e esse cara aqui passa do lado de cá, sendo então 1 sobre T, que é da onde a gente obtém a relação 12, né? E que permite então escrever dessa forma a relação 13. Opa! E aqui já tem um negócio que é muito legal, né? A gente consegue ter nessa equação 13 a definição de beta. Então, beta é igual a 1 sobre kBt. Então, vamos dizer assim, nosso segundo multiplicador de Lagrange de duas videoaulas, né, dois materiais anteriores, vem a ser definido aqui. Então, qualquer condição de equilíbrio térmico que a gente tem, eu ainda me emociono assim com essas relações, apesar de ter visto já centenas de vezes. Muito bonito a física estatística. Então, a relação de equilíbrio que a gente tem é que beta é igual a beta', né? Então, isso aí segue, né, que então a condição de equilíbrio que eu tenho, né, entendendo que sempre que a gente fala em física estatística, a gente vai estar falando em temperatura absoluta, é que T é igual a T', né? Isso aqui a gente consegue retornar à lei zero da termodinâmica, né? Então, a lei zero da termodinâmica, ela fala que se a gente tem um corpo A em contato com um corpo B, né? E um corpo C em contato com o corpo B, isso significa que no equilíbrio o corpo A tem a temperatura igual ao do corpo B, que tem a temperatura igual à do corpo C, e aqui a gente acaba vendo lindamente essa relação de equilíbrio térmico, baseando-se, né, lançando mão da entropia. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. A gente pode reproduzir o ponto de vista anterior, né, o procedimento anterior, sob o ponto de vista da probabilidade, né, obtendo, então aqui, né, a probabilidade, pela definição de probabilidade, proporcionalidade de ômega, a probabilidade para U, né, ensemble microcanônico, sendo proporcional, né, ao número de estados do meu sistema isolado, né? Então, empregando a definição que a gente já teve anteriormente, acaba tendo que a probabilidade vai ser proporcional ao produto, né, dos números de estado do sistema A e do sistema linha, e aí a hora que a gente toma o logaritmo, né, a gente consegue reconstruir de novo que a entropia, ou seja, a condição de equilíbrio é aquela condição de máxima probabilidade, né? Ou seja, máxima entropia. É isso, a condição de
equilíbrio vai ser dada pela condição de máxima probabilidade, uma vez que a probabilidade é proporcional aqui à entropia. Aqui. E aqui. Bom, vamos seguir, né? Agora, gente, a brincadeira é o seguinte. Nessas sessões seguintes eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque vai ser aplicação de mais do mesmo. Então, a gente vai considerar o sistema isolado, parede permite troca de calor e é móvel. Então, nesse caso aqui do equilíbrio térmico, a gente permitia troca de calor a fim de alcançar a temperatura de equilíbrio. Nesse caso seguinte, o que a gente vai fazer é ter o nosso sistema isolado aqui. Vou fazer assim, tá? Então, aqui é A, aqui é a linha. Então, a gente permite troca de calor para que tenha o equilíbrio na temperatura e ainda a gente permite que essa parede do meu sistema A, desculpa, aí por consequência a linha, né, ela possa ser móvel, ou seja, ela possa variar aqui, a fim de buscar o equilíbrio mecânico. Então, o que é esse equilíbrio mecânico que a gente está buscando? É o equilíbrio da pressão. Tá? Qual que é a condição de pressão, né, no equilíbrio? Então, é considerar um sistema isolado, mas com a parede permite troca de calor, imóvel e não permite a passagem de partículas. Já que passagem de partículas vai ser a condição de equilíbrio química. Equilíbrio químico. Vamos lá. Então, a gente vai tomar U e V como variáveis independentes, né, já que agora o volume pode variar também. Seguir o mesmo procedimento que deu origem à equação 5. Tá? Então, partir da entropia. Só que agora, perceba que a gente vai ter uma contribuição, né, a gente vai ter aqui, né, ds du sobre v e n constante, esse trecho aqui, mais a contribuição de energia e número de partículas constante. Então, aqui pela variação da energia e aqui pela variação do volume, né? Então, só para recuperar aqui, fica mais claro, se o volume fosse constante, acho que esse é o caminho mais compreensível. Se o volume fosse constante, nós não teríamos essa parte. E aí, essa equação, né, é puramente essa equação. Tá? Vou pegar o trecho aqui. Corresponde a esse trecho aqui. Então, o que a gente está fazendo é introduzir essa componente, né, da variação da entropia dado pela variação do volume. Então, com essa condição, né, como essa condição deve ser satisfeita, os valores arbitrários de du e dv, os coeficientes devem ser nulos, né, então, tomado como sabida a condição do equilíbrio térmico. Então, no equilíbrio térmico, né, o que a gente vai ter é que esse cara aqui é menos esse cara aqui, então, pela soma, né, da condição de equilíbrio, esse termo aqui vai dar zero. O que vai resultar simplesmente no segundo termo, né, que esse cara aqui,
Perceba que aqui em relação ao volume, vou fazer o desenho aqui de novo, né? Vou fazer aqui. Então, vamos supor que esse aqui seja o meu volume de A inicialmente e vamos supor que o meu A aumentou. Então, o meu A passou desse tamanho para esse tamanho, tá? Ocupava esse volume, passou a ocupar esse volume. Então, esse volume que A passou a ocupar foi o volume que a linha perdeu. E assim de novo, essa diferencial aqui, então, ela vale menos 1. Chegando nessa condição de equilíbrio mecânico, de novo, se fazendo valer da relação fundamental da termodinâmica, né? A gente entende que a gente está se fazendo valer de termos proporcionais à pressão, como era esperado. E então, vai chegar que a pressão é igual a temperatura vezes variação da entropia pelo volume com U e N constante. Podemos lançar mão também, né, da degenerescência, caso a gente queira, aqui do ômega. E vai acabar tendo que a condição de equilíbrio mecânico vai ser então, ou seja, o sistema vai alcançar o equilíbrio, quando a gente faz essa perturbação, quando a pressão do meu sistema A for igual à pressão do meu sistema A'. Bom, acho que agora, por consequência, né, eu vou deixar sem muitas explicações, porque é mais do mesmo e acaba sendo um exercício muito bonito, né, o aluno investigar. Apesar que as continhas estão todas aqui, né, todos os cálculos e tudo mais, então eu recomendo que nesse momento o aluno pegue uma folha, um papel, um lápis e tente reproduzir agora para o equilíbrio de troca de partículas, ou seja, considerando que o sistema está isolado, parede móvel, permeável ao calor e que permita a troca de partículas também. Então, já é esperado, né, que a gente vai ter então a contribuição aqui, né, variação de energia, contribuição, que é variação de energia, eu quero dizer troca de calor, da variação do volume e agora da entrada e saída de novas partículas. Ok? Ao fazer isso, né, a gente já tem que essa condição, estou falando demais já, né? Essa condição aqui, dada a temperatura, isso aqui vai ser zero, dada a temperatura, isso aqui vai ser zero, vai restar essa situação aqui, pega a definição de potencial químico, né, pode pegar tanto pela entropia, né, como pelo peso aqui, né, pelo ômega, a quantidade de número de estados, e vai acabar encontrando que as partículas elas se estabilizam, né? Não é que ela para de migrar do meu sistema A para o meu sistema A'. Significa que, na média, o número de partículas no meu sistema A e no meu sistema N, A', eles não variam, né? Eles acabam ficando constante, né? Que vai ser a condição alcançada quando os potenciais químicos forem iguais. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, eu sempre tento fazer um vídeo bem rápido. Então se alguma coisa não ficou clara, eu sigo à disposição para discutir, trazer outros casos, tentar exemplificar de outras formas e tudo mais, a fim de facilitar o entendimento desses conceitos para todos vocês. Então, tudo de bom e até o próximo vídeo.